Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, mais uma vez, ao ar livre, toda vez que eu posso, eu faço isso. E hoje eu estou aqui debaixo dessa frondosa mangueira, com os frutos aqui muito legais, que eu já pude degustar alguns deles, né? Na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Toda vez que eu posso, eu gosto de ter esse encontro com a história do meu país, com a história de Minas Gerais e, sobretudo, com a gastronomia, né? Então, eu recomendo sempre. Quero agradecer a todos vocês que mandaram uma série de congratulações pelo fato de eu torcer pelo Atlético Mineiro, o Galo Forte, Vingador, que se sagrou campeão do Campeonato Brasileiro, né? Mas aí, gente, não dá para discutir futebol, né? É muito interessante, algumas pessoas fizeram crítica também. Você gosta de futebol? Futebol é ópio do povo? Gente, nós estamos falando de uma paixão que nenhum antropólogo ainda conseguiu definir por que as pessoas gostam de um time de futebol. O que une as pessoas, eu aprendi a gostar de futebol porque meu pai me levou ao Mineirão quando era criança e morava em Belo Horizonte, enfim. E a gente adquire essa paixão, a coisa inexplicável, né? Enfim, mas o nosso papo aqui não é de paixão futebolística, nós vamos conversar aqui de política. E nesse capítulo algumas situações muito interessantes aconteceram no Brasil nos últimos dias e o principal deles, muitas pessoas pediram para o comentar também, que foi a participação do ex-presidente Lula no podcast do Podpah, que eu não conhecia. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, o que isso significa no tabuleiro político aqui do nosso país e o que está se desenhando para os próximos meses até 2022, né? Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a conhecer os nossos vídeos, se inscreva aqui conosco também, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, antes de entrar na análise dessa entrevista do ex-presidente Lula, teve um fato muito interessante sexta-feira à noite, ainda paralelo a esse tema, né? Que foi o fato do ministro Alexandre de Moraes ter determinado à Polícia Federal a abertura de um inquérito contra o presidente atual, o presidente Bolsonaro, por conta dele ter falado numa live dele que quem estava se vacinando estava contraindo vírus do HIV. Quer dizer, uma coisa totalmente absurda. Depois ele se acovardou, disse que não era bem aquilo, enfim, eu não sei como é que esse tipo de situação, dessa aberração chega até Bolsonaro e como é que ele fala esse tipo de coisa assim de uma forma tão despudorada. Mas então o senhor Alexandre de Moraes, no seu despacho, o ministro, ele fez uma crítica que para o meio jurídico é uma crítica muito contundente ao senhor Augusto Aras. Ele basicamente chamou o senhor Augusto Aras do prevaricador mor da República, mostrando que não faz sentido, se a CPI apurou uma série de crimes, mandar para a Procuradoria-Geral da República eles abrirem uma investigação preliminar para saber se era crime mesmo. Tá de brincadeira? O senhor Augusto Aras, então, sendo chamado desse modo de prevaricador, ele sabe que faz isso mesmo. Mas por que ele faz isso? Muita gente fica chocada. Gente, o crime de prevaricação é um crime cuja pena é muito pequena. É um crime que dá sempre juizado especial criminal. E o senhor Augusto Aras, ele sabe disso, ele sabe que mesmo que surja um processo contra ele, que, enfim, ele vai se defender, qual será o tipo de sanção que ele pode ter em relação a isso. O que competiria ao Congresso é aumentar a pena no Código Penal do crime de prevaricação, porque é um crime cometido por servidores públicos, e quando os servidores públicos eles têm um poder muito grande, o crime deveria ser muito mais responsabilizado com mais intensidade, né? Mas isso não impede do senhor Augusto Aras, quando ele sair da PGR, porque ele não vai ser procurador-geral para toda a vida, para todo sempre, que ele responda por uma série de crimes que o presidente da República será responsabilizado também. É só mudar o governo, vai ter que mudar o procurador-geral da República e vai ter que prestar muitas contas à sociedade. Mas, nesse instante, é a Polícia Federal que vai conduzir o inquérito e não a própria Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria da República. Então nós vamos ter aí algumas emoções mais à frente. Mas a importância maior que tem esse episódio não é nem no campo jurídico, não. É no campo da internet, porque uma vez comprovada que o presidente utiliza do poder dele para mentir à sociedade, isso acarreta o resultado morte, as redes sociais tinham que tirar o presidente das redes sociais, bani-lo das redes sociais, porque já extrapolou o tanto de crimes que ele cometeu contra o Brasil, contra a ciência, contra a humanidade de uma maneira geral. Isso tudo, quando ele sair do poder, isso tudo vai ser avaliado de uma forma mais serena, de uma forma mais racional e de uma forma menos passional, né? Então a gente aqui tem que cada vez mais forçar, cada vez mais jogar esse tema para o dia a dia, para que esse tema, essas situações nunca sejam esquecidas. Pois bem, o presidente atual sendo retirado das redes sociais pode contrastar com a vinda de outros candidatos para as redes sociais.
Aquilo que não foi percebido em 2018, o poder das redes sociais, hoje já é de consciência dos políticos que estão disputando as eleições presidenciais, que são ferramentas fundamentais. Os grandes veículos de comunicação ainda pautam muitas coisas importantes no nosso país, mas as redes sociais estão ganhando cada vez mais espaço. Essa live do presidente Lula, do ex-presidente Lula, no Podpah, que eu não conhecia, teve mais de 5 milhões de visualizações até o momento que eu tinha dado uma olhada. Isso não é pouca coisa, gente, porque são 2h30 de um político falando de política de uma maneira não muito clara, né? Mas porque quando um político está falando de alguma coisa, ele está sempre fazendo política, né? Mas foi um negócio muito interessante, porque isso representou a abertura dentro de um espaço popular, espaço de jovens que falam para a periferia, para o debate político. Tomara que eles tragam outras pessoas também para esse tipo de encontro, que isso ajude outras pessoas a refletirem sobre a nossa realidade. Sobre o conteúdo específico da fala do ex-presidente Lula, ele sabe falar em qualquer ambiente. Muitas pessoas ficam cobrando aqui que eu faço uma declaração de voto por um lado, por outro. Gente, o nosso espaço aqui é um espaço progressista de esquerda. Eu já votei no ex-presidente Lula várias vezes, já votei no PT várias vezes, mas eu não tenho o presidente como um mito, não é uma coisa passional. Assim como eu não demonizo todas as vezes que eu acho que ele cometeu algum tipo de erro, algum tipo de omissão. Então eu tento analisar aqui, me afastando o tempo todo desses aspectos passionais, porque se vira uma paixão, gente, fica o bolsonarismo. É isso que a gente está vendo hoje. Vocês sabem que se vocês fizerem uma crítica contra o Bolsonaro para um bolsonarista, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Porque a paixão está bloqueando a reflexão de muitas pessoas aqui no nosso país. Então nós, na hora derradeira, que nós tivermos entre a escolha de um candidato que tem uma proposta, ou um conjunto de propostas que ajudem o nosso país, e um outro candidato que tem um conjunto de propostas que prejudicam o nosso país, eu sempre estarei ao lado dos primeiros, dos que estão a favor de fazer alguma coisa a favor do nosso país. Nem sempre o governante que a gente vai votar vai conseguir fazer tudo aquilo que está no nosso imaginário. Muitas vezes a política será a arte do possível. Então a gente tem que ter abertura o suficiente para entender como é que agem esses personagens. Eu acompanho então o comportamento político do presidente Lula, do ex-presidente, durante muitas décadas. E o que ele disse nesse encontro com esses rapazes foi uma coisa muito interessante, porque foi um encontro coloquial. Muitas pessoas que fizeram análise dessa entrevista, as pessoas tanto da esquerda, que eu vi um monte, e da direita, que eu também vi um monte, têm pontos de vistas absolutamente distintos. Mas uma coisa que foi percebida por todo mundo é que o presidente... Então eu falo presidente, né? O ex-presidente, que eu falo presidente pode confundir com essa criatura que hoje está no exercício, né? O que o ex-presidente disse foi quase uma explicação do seu passado, porque os entrevistadores ali são rapazes também que não têm uma grande formação política, não têm formação acadêmica, enfim, são rapazes que batalharam pela vida, conseguiram um espaço muito bacana e conseguem se comunicar com outros jovens no mundo do funk, no mundo do hip hop, no mundo do futebol. Eles têm audiência muito interessante. Então, essa guinada desses rapazes para esse tipo de preocupação é muito interessante. O ex-presidente Lula, ele soube tirar proveito disso. Ele fala bem para empresários, ele estuda o que ele vai falar, ele manda o discurso para empresários. Se tiver um grupo de religiosos, ele vai fazer um discurso para religiosos. Se tiver um grupo de catadores de papel, ou de latinha, ele vai saber falar isso. E para os rapazes também. Ele virou quase um doutor no discurso político. A questão é o que defende uma pessoa que tem um discurso. O que ela pode fazer de transformação na sociedade? E por que ele não apresentou propostas concretas? Ele disse, olha, eu vou fazer isso. Porque atestar os problemas, todos nós estamos de acordo. Quem é que é a favor das pessoas passarem fome, não terem casa, não terem transporte, não terem educação? Enfim, então nós concordamos e o discurso passa a ser muito simpático. Mas como é que resolve, como é que essas situações podem ser resolvidas? E aí a gente percebe que nesse momento político o ex-presidente não quer apresentar nenhuma proposta concreta, porque é o momento de fazer alianças políticas. E se você coloca um conjunto de propostas muito bem amarradas, muito estanques, você pode, por um lado ou para outro, evitar com que haja algum tipo de adesão ou algum tipo de composição política. Então, é possível que propostas só sejam apresentadas quando o debate político efetivo começar na campanha eleitoral. Então, foi uma performance, do ponto de vista da internet, foi muito interessante a gente ter o ex-presidente
gente com muito mais audiência do que o Bolsonaro, que está definhando nas redes a cada dia que passa, como a gente tinha previsto aqui. Eu disse a vocês que quando passasse o 7 de setembro, o discurso da ultradireita iria ser jogado no ralo, porque essas pessoas não poderiam mais defender golpe, defender fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, prisão do Alexandre de Moraes. Eles não poderiam mais pedir a ditadura com Bolsonaro no poder, intervenção militar, artigo 142. Não poderiam mais falar das urnas eletrônicas que seriam fraudadas, que não ia ter eleição. Então o discurso dessa gente ficou totalmente esvaziado. Como eles ficaram totalmente esvaziados, a audiência está caindo, eles não têm mais como ressuscitar essa série de patifarias. Então, o Bolsonaro hoje nas redes sociais está enfrentando grandes problemas, porque a audiência de muitas pessoas do campo da esquerda que não eram muito grande, começam a ter algum tipo de relevância. Tudo que Lula disse no encontro vai ser fatiado para as pessoas que fazem campanha para ele. Isso vai ter um grande desdobramento, e para as pessoas que fazem críticas, alguns pontos vão ser colocados também para tentar minar o resultado positivo que essa aparição de Lula teve. No campo da direita, eu vi muitas críticas colocadas ali, no sentido de que o presidente ele faz um apelo, o ex-presidente faz um apelo muito emocional, que ele fala do seu passado, de criança pobre, que comeu pão só com 7 anos de idade, que morava na periferia, pisava no barro, enfim, que teve muitas dificuldades. Isso seria uma técnica chamada coitadismo. É você falar dos seus sofrimentos e você está falando para um público de pessoas, normalmente pessoas simples de periferia. Então esse discurso captura essas pessoas por esse lado emocional, por essa empatia, por essa aproximação. Isso é considerado por muitas pessoas como uma técnica. E o ex-presidente Lula ele tem isso intuitivamente, porque, como eu disse a vocês, ele virou um doutor em discursar para determinadas plateias. Isso não significa que tudo que ele está dizendo seja absolutamente verdadeiro, e nem tudo que ele está dizendo seja absolutamente um propósito interior dele, algo que ele queira fazer de fato pelo Brasil ou por uma transformação aqui no nosso país. A gente vai acompanhar outras situações daqui para frente, com certeza, vamos ver outros políticos nesse tipo de espaço, e os rapazes estão de parabéns. Eles tiveram essa iniciativa, tomara que eles tragam outras pessoas também, e que tragam novamente o ex-presidente Lula, que seja questionado, seja apresentado algumas questões para serem respondidas sobre o futuro do nosso país. No nosso próximo papo de amanhã, eu vou conversar com vocês sobre o Parlamento Brasileiro para 2022. Por enquanto eu vou ficando por aqui, gente. Mais uma vez, um grande abraço e venham para Tiradentes. Até lá, tchau!